E aí pessoal, tudo bem? Então vamos continuar um pouquinho lá no capítulo 3 agora da nossa apostila, né? Mas se você não está com a apostila, tudo bem. É, falar um pouquinho sobre a estrutura da produção audiovisual, né? Então esse é só um esquema para vocês começarem a fazer uma produção audiovisual, então não é nada muito elaborado, é só para a gente ter um caminho a seguir, né? Existem alguns caminhos a serem seguidos, né? Porque na verdade, produção audiovisual tem uma frase célebre, né, que diz assim: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, você faz cinema, né? Olha, é uma ideia para você sintetizar que tudo que você precisa é uma ideia, mas não é bem assim, tá? É um pouco de planejamento, não faz mal para ninguém. Então, tem que seguir algumas etapas até você chegar ao produto final, né? É claro que hoje em dia nunca foi tão fácil fazer produtos de audiovisual, né? Hoje é muito, muito mais fácil, por exemplo, que na época que eu fui acadêmico. Quando eu era acadêmico, o professor solicitava às vezes uma produção audiovisual ou alguma coisa que ele queria que a gente fizesse, e era super difícil, porque a gente tinha que correr atrás de uma câmera que era pesada, e tinha que ter carro para levar a câmera, cartão de memória, nem era cartão de memória, tá? Era uma fita beta, e chamava beta. E aí depois, poxa, para transportar isso era complicado. Então hoje você carrega um smartphone, por exemplo, ou como eu estou fazendo aqui uma produção audiovisual bem simples, mas eu consigo fazer da minha casa sem muita tecnologia envolvida, né? Sem muita tecnologia aparentemente, né? Porque eu estou usando um smartphone, estou filmando com a câmera. E aí tem um microfone embutido na câmera, esse microfone está fazendo a função dele básica, mas se eu quiser melhorar essa produção audiovisual, eu teria que pensar em outros elementos, em coisas que são mais elaboradas do que simplesmente uma tela estática e eu conversando com a câmera, né? Mas o processo para a gente transformar uma história ou uma sequência de imagem e movimento em alguma coisa real, ele é composto de algumas etapas que são recomendáveis, tá? Então, essa transformação aconteça para que essa transformação aconteça. Então, assim, eu tenho uma ideia, eu preciso transformar essa ideia em alguma coisa concreta. Ter uma ideia boa é só uma parte do processo, não é todo o processo. Sabe, não é tudo que você precisa, é ter uma ideia e pronto, né? Eu vou com o meu smartphone e gravo. Não, não é por aí que funciona. Uma autora sobre criatividade, né, que é a Feigal Stroyer, ela tem um livro, aliás, chama Criatividade e Processo de Criação, o nome do livro. Ela diz o seguinte: olha, criar é sempre um ordenar e comunicar. Então, por exemplo, uma comunicação sem ordenação, ela atrapalha a mensagem que você quer passar. Ela precisa ter uma ordenação, nem que essa ordenação, a proposta dessa ordenação tenha um pouco de caos, mas você precisa ordenar de uma maneira ou colocar de uma forma que as pessoas pelo menos consigam entender que aquilo faz parte do mesmo contexto, né? Então é importante isso. O Alex Moleta, ele tem um outro livro que chama Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital. Você pode digitar na internet, é um livro bem legal, tem esse livro do Alex Moleta, é bem, bem interessante. Criação de curta-metragem em vídeo digital. Tem um sobrenome lá, mas esse sobrenome me interessa. E ele fala exatamente isso que eu falei no começo. Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão não são suficientes para fazer cinema ou para fazer produção audiovisual. Você tem que ter processo, tem que ter planejamento. E qualquer planejamento que você fizer, qualquer planejamento, é melhor que nenhum planejamento, né? Então, por onde que você começa? Por onde a gente começa no estudo? Então, vamos ter um esquema lá no meu material didático. Vou tentar colocar ele aqui no vídeo, mas se não tiver, você vai lá no meu material didático, no meu slide ou nas minhas apostilas que vão estar disponíveis, e a gente vai trabalhar a partir dele para essas produções audiovisuais direcionadas a produtos de comunicação, tá? Então, olha, primeiro esquema é o seguinte: eu tenho que ter uma ideia, tá? A ideia, depois da ideia eu tenho que ter um roteiro. Depois do roteiro eu faço a pré-produção desse material. Depois da pré-produção eu tenho a gravação ou a produção. E depois eu tenho a edição. A edição entra no âmbito da pós-produção. Então, se resume basicamente em eu ter uma ideia e a partir da pré-produção, produção e pós-produção, construir um esquema que eu possa usar como planejamento. Então, esse esqueminha de ideia, roteiro, pré-produção, gravação e edição foi num curso de audiovisual muito legal que eu fiz, bem prático, assim, para audiovisuais de baixo orçamento, e eu achei bem bacana. Então a primeira coisa é, para você escrever uma ideia, né? Você precisa escrever o argumento, escrever o roteiro, né? Então você não precisa ter pressa para gravar. O que você precisa ter
o gravar, por exemplo, apertar o botão e definir os quadros, isso é uma outra etapa. Então, primeiro você precisa fazer das suas ideias, se inspirar e trazer suas ideias para o papel. Então, isso é uma parte muito importante. Depois, quando a gente entrar na parte de roteiro, lá eu tenho algumas maneiras de se gerar ideias, né? Só para que vocês fiquem cientes do que eu estou falando. A gente tem algumas maneiras de ideias, de onde vêm as ideias para os roteiros, a gente tem alguns tipos de ideia. Tem ideia selecionada, ideia verbalizada, ideia lida, ideia transformada, ideia proposta, ideia procurada, né? São maneiras diferentes de você descobrir como gerar uma ideia para um roteiro, um argumento roteiro. Mas é importante que nessa primeira etapa, então, você precisa ter um argumento, ter um roteiro, né? Isso é bem importante. Então você vai fazer uma outra coisinha depois disso, até para você poder resumir a sua ideia, mas é importante que você entenda isso. Então, para isso, você tem que organizar, organizar suas ideias para poder criar um roteiro coerente com início, com meio e com fim. Então, antes de você começar, você tem que responder algumas questões. Então, por exemplo, o que eu quero gravar, qual a finalidade, qual é o público? Então, essas três coisas. Você responde o que gravar, qual a finalidade, qual o público. Calma que eu vou abordar uma por uma, tá? Então, o que gravar, qual a finalidade, qual o público. Beleza? Eu fico olhando pro lado de lá achando que a câmera tá aqui, mas na verdade a câmera tá lá, tá? Então desculpa se às vezes eu olho para lá, mas na verdade a câmera tá aqui, porque eu tô usando a câmera frontal do telefone e fico olhando pro botão do telefone, tá, pessoal? Desculpa, eu sou horroroso nesse sentido. Então tá, responda essas três perguntas do que gravar, qual a finalidade, qual é o público. Depois você vai pensar em como gravar. Então, primeiro o que gravar, qual a finalidade e qual é o público. Beleza? Então, tá bom. O que gravar? O que gravar, para você, é uma parte que você tem que tomar decisões claras. Por exemplo, que evidencia o objetivo do seu projeto. Então, assim, qual é a função da minha produção audiovisual? Então, você primeiro parte do assunto, que é o assunto maior. Então, lembrando, esse esquema que eu estou passando para vocês é um esquema de produção audiovisual direcionada para produtos de comunicação, tá? Então, por exemplo, você vai fazer um cinema, vai fazer cinema, por exemplo, algumas dessas perguntas ficam difíceis de você responder de uma maneira simplista, né? Então, como, por exemplo, o que é gravar? Tome decisões claras, coisas que evidenciem o objetivo do seu projeto, é o objetivo da sua produção audiovisual, e aí você parte do assunto maior até chegar no pequeno recorte do que você quer mostrar. Nem todo mundo entende a palavra recorte. O que é um recorte? Então, por exemplo, quando eu estou falando sobre educação, educação é um assunto maior, é o guarda-chuva que a gente está usando. Então, o assunto grande, o assunto maior é educação. Eu tenho milhares de assuntos dentro da própria educação. Então, dentro da educação, tenho diversos assuntos. Um deles, por exemplo, pode ser a eficiência da educação à distância para famílias de baixa renda. Então, assim, isso é um pequeno recorte. Ou então, assim, o papel do professor na sala de aula invertida. Por exemplo, sala de aula invertida é uma técnica de metodologia ativa, né? Então, o papel do aluno no modelo de solução de problemas. Então, que é uma outra metodologia ativa, né? O Problem-Based Learning é um tipo de metodologia ativa. Então, qual é o papel do aluno? Eu vou lá e faço um filme sobre isso. Eu faço um documentário, eu faço uma ficção, não interessa. Você pode fazer qualquer um dos dois gêneros audiovisuais, mas você tem que partir de uma ideia, primeiro, de um tema maior, então como eu expliquei, educação, e aí até chegar num tema menorzinho, que no caso são esses exemplos que eu dei para vocês. Bom, então, saindo desse tema, aí você vai chegar nesse recorte pequeno, beleza? Chegou no recorte pequeno, você vai preparar uma sinopse. Não é a sinopse de filme, aquela que tinha atrás do DVD, assim, ou alguma coisa tipo que tenha uma descrição do Netflix. Não é bem isso, tá? Essa sinopse, nesse momento, é uma apresentação de ideia para as pessoas envolvidas no seu projeto. Então, por exemplo, eu vou apresentar a ideia, ou seja, eu vou escrever um texto para que as pessoas entendam o que eu quero fazer, para as pessoas que vão fazer o trabalho junto comigo e também para o meu professor. Então, você escolhe o seu tema grande. O que você quer falar? Recorte. Não tem como falar tudo sobre o tema, então vou escolher uma pequena parte. E aí depois você prepara uma sinopse. Essa sinopse, ela não é ainda a técnica não, o storyline que a gente costuma fazer para filme, mas sim é uma apresentação da ideia. Geralmente uma meia página de Word,
uma página de Word, você resolve uma sinopse. Por que isso? Porque você também tem que apresentar nessa sinopse o porquê da escolha do seu tema. Eu quero tratar da educação à distância porque ele é um tema importante. Por quê? Entende? Então, assim, não adianta eu falar assim, eu vou falar de educação à distância porque eu acho legal. Então, eu acho legal não é um motivo para você fazer um material de audiovisual. Aí eu gosto, tá? Porque Deus quis. Tipo, ok, mas não serve. Você não sabe se seu público quer ver aquilo lá. Então, beleza. Então, isso é o que gravar. Lembra? Eu tenho o que gravar, eu tenho qual a finalidade e qual é o público. Então, dentro do o que gravar são essas três coisinhas. É escolher um tema, fazer um recorte, preparar uma sinopse. E em seguida, lá na minha apostila no meu material tem um exemplo prático, tá? Então lá, inclusive, o exemplo é sobre educação, tipo a importância da escola, aí é o tema maior, né? A importância da escola. O recorte dentro do tema é o currículo escolar. Aí depois tem uma pequena sinopse bem curtinha. Eu gosto dela maior, aqui tem só uma frasezinha, né? A importância dos conhecimentos adquiridos na escola na vida cotidiana. Então eu deixaria isso um pouco maior do que está aqui no exemplo, tá legal? Bom, depois do o que gravar, eu tenho qual a finalidade daquilo que vai ser gravado. Ou seja, o tema escolhido tem várias abordagens possíveis, vários pontos de vista e várias formas de ser tratado ou discutido, mas você tem que escolher uma dessas possibilidades. Se eu tentar apresentar tudo sobre alguma coisa, fatalmente você vai deixar alguma coisa de fora e isso vai ser um problema. Então você vai escolher apenas uma dessas possibilidades. Essa etapa exige um pouco de mais de maturidade, porque ela vai mostrar como reflete a maneira como você se relaciona com o seu tema. Então é um problema, e principalmente o seu posicionamento a respeito dele. E tomar uma posição com pouca idade é muito complicado, porque essa posição, às vezes, ela não vem da experiência da sua vida, ela vem de uma leitura ou ela vem de pouca leitura. Então é uma parte bastante complicada que vai exigir mais maturidade de vocês quando vocês direcionarem os materiais de vocês para produtos de audiovisual de comunicação. Lembrando que essa estrutura é de produto audiovisual de comunicação. Tá bom? Então nessa etapa você quer passar uma mensagem com o seu vídeo e é bom que as pessoas estejam cientes disso. Tá? Então, por exemplo, estou fazendo um documentário sobre alguma coisa ou fazendo uma propaganda sobre alguma coisa, tem que ter uma ideia clara do porquê você está fazendo aquilo. Você, eu quero porque eu quero aumentar as vendas do meu produto, ou porque eu quero passar um conceito de marca, porque eu quero passar um conceito sobre a vida. Isso é propaganda. Ah, não, mas eu estou fazendo um documentário, ou então é uma reportagem jornalística, tem que ficar bem claro qual é a finalidade dela, qual é a utilidade dela para a população. Né? Existem, na verdade, na teoria de jornalismo, lá os critérios de noticiabilidade que dizem se a matéria deve ou não ser feita, mas isso é outra coisa, tá bom? Então, enfim, qual a finalidade? Beleza, legal, ainda estou nele lá. Qual a finalidade? O tema tem várias abordagens, daí na finalidade você também tem três maneiras de você ainda recortar ainda mais a finalidade. Então, primeiro, dentro da finalidade, qual o seu ponto de vista sobre o tema? Então, porque nem todo mundo tem a mesma opinião e nem todo mundo tem o mesmo posicionamento, é importante que isso seja explícito. Por que é importante falar sobre isso? Então, defenda a relevância do tema. Então, o tema é relevante não só porque ele é relevante socialmente, mas porque você tem dados estatísticos, porque você tem depoimentos de pessoas, porque é alguma coisa que aconteceu na sua vida, mas você ficou sabendo que aconteceu na vida de mais pessoas, então é uma parte importante. E qual a ideia você quer defender? Tá bom? Ou seja, a mensagem que você quer passar para as pessoas. Tá bom? Beleza? Então tá, dentro do que a gente está seguindo, na parte de educação, lembra? Lá na educação a gente tem a importância da escola, currículo escolar e a importância dos conhecimentos adquiridos na escola na vida cotidiana. Então, seguindo o exemplo anterior, dentro da finalidade eu tenho o conteúdo curricular é importante no cotidiano do indivíduo, então esse é o ponto de vista. O conteúdo curricular é importante no cotidiano do indivíduo, beleza? Por que é importante falar sobre isso? Porque o currículo escolar está em debate. As pessoas estão questionando muito no Brasil o currículo escolar, o que deve sair, o que deve entrar. Então essa é a importância deste tema, a relevância deste tema. Qual ideia eu quero defender? Que os estudantes não percebem como os conteúdos tratados na escola estão presentes na sua vida. Muitas vezes a gente fala isso, isso aqui eu não vou aplicar na minha vida, a física aqui não vai acontecer na minha vida, química, isso aqui eu não vou usar na minha vida. Então é uma maneira, essa é a ideia que no nosso exemplo aqui ela quer ser defendida. Tá bom? Então, beleza, vamos lá. Depois, qual é o público? Então, saber com quem você vai falar é muito importante, muito importante, para você até depois definir como vai gravar.
E é tão importante quanto a finalidade e o assunto. Então o discurso, a forma, as cenas, elas são diferentes para cada tipo de público, né? Até o enquadramento ou a técnica que você vai utilizar, de repente você não vai gravar nada, você vai fazer um produto que é uma animação e você vai usar a animação porque, por exemplo, eu vou tratar com um público infantil e aí o público infantil absorve melhor se o tema for mais lúdico, né? Então eu não vou, eu vou colocar uma celebridade para falar por mim, porque se eu falar as pessoas vão prestar menos atenção. Então pensem assim, como é que o jovem gostaria de receber a comunicação ou o assunto, ou ele ia preferir receber um assunto sério? Será que é da boca dos próprios pais? E quando eu falo dos próprios pais, é a representação do pai. Por exemplo, como a nossa diferença de idade é grande, a gente, eu tenho, às vezes é grande, né? Às vezes é até mais ou menos da minha idade, não tem problema, mas só para citar um exemplo. Então, às vezes, alguma impressão que eu passo é de que eu sou parecido com o pai de vocês falando. E algumas pessoas acham isso melhor e outras acham pior. Então, será que é essa pessoa? E se fosse alguém da sua idade falando o que eu estou falando? Você prestaria mais atenção porque é alguém da sua idade? Então, todas essas decisões acabam sendo afetadas por causa do público que você escolhe. Então, se você não sabe com quem você vai falar, é muito provável que você vai acabar dizendo alguma coisa muito errada. Justamente porque o que você quer dizer é tão importante para o público quanto o que você não falar. Então, tem coisas que você quer, que você não pode falar, ou simplesmente você não pode abordar daquela maneira ou com aquela estrutura para certos públicos. Justamente porque se você abordar daquela maneira, você perde o interesse em cima do seu produto audiovisual. Dentro do nosso exemplo, então você vai fazer o seguinte, você vai dentro do qual é o público, lembrando que o qual é o público pertence a um universo maior. Lembra? O que gravar, qual a finalidade, qual é o público, tá? O que gravar nós dividimos em 3, qual a finalidade nós dividimos em 3, e agora o público nós vamos fazer o quê? Também dividir em 3. Beleza? Então, ó, escolha o público. Então não tem como falar para todo mundo. A primeira coisa é escolher o público. Quero falar para uma parte X da população. Qual é o perfil desse público? Ou seja, como ele é, o que ele gosta e o que ele não gosta. Então não estou pedindo para você criar um perfil socioeconômico, classe D, mais jovens de 18 a 24 anos. Isso é o básico do básico do básico. E você tem que criar um perfil do público, entender o perfil do público de uma maneira muito mais ampla e muito mais pessoal. Então você tem que entender o que as pessoas gostam, o que não gostam, que tipo de mídia consomem, que tipo de posicionamento político tem, porque às vezes você vai fazer um material que não é para um tipo de posicionamento social, que não é para outro. Então você fala assim, eu vou abordar isso aqui para um tipo de posicionamento social. Então você cria um outro material audiovisual. Então é assim que funciona. Bom, aí o que esse público já sabe sobre o tema? Se eu for abordar, por exemplo, um tipo de tema com vocês em sala de aula, a primeira coisa que me vem à cabeça como professor é o que meus alunos já entendem sobre isso? Qual é o conhecimento prévio que eles têm sobre tal coisa? Então eu sempre fico me pegando, por exemplo, em passar coisas para vocês que vocês ainda não sabem ou não tiveram contato ou ainda não fizeram essa associação. Porque se eu for falar coisas que vocês já sabem, vocês acabam não prestando atenção na aula. Então prestem atenção nisso. O que você precisa dizer e o que você não precisa dizer sobre o tema. Porque o que você não precisa dizer sobre o tema, seus alunos já sabem, ou a pessoa que está interessada no seu produto audiovisual provavelmente já sabe e é por isso que você não vai dizer. Então, dentro do nosso exemplo, escolha o público-alvo. Alunos do ensino fundamental. Lembra que a gente estava falando lá do assunto da escola? Então tá bom. Qual é o perfil dele? Bom, são alunos que gostam de esporte, mas não gostam de escola. Bom, então esse eu estabeleci um perfil bem raso aqui, só para vocês entenderem. Legal. E o que eles já sabem sobre o tema? A impressão que esse público tem é que eles não enxergam a relação, ou a impressão que se tem sobre esse público, eles não enxergam a relação entre o conteúdo curricular e o cotidiano. Beleza? Até aqui, a gente ficou no âmbito ainda das tomadas de decisão relacionadas à sua ideia. A gente nem escreveu nada ainda, não tem nenhum roteiro envolvido nisso aqui. Nada. Até agora, nada. A gente ainda não pensou nisso. Beleza? Por último, aí agora você vai chegar no como gravar. O como gravar é que você vai tomar decisões mais técnicas. Então, no como gravar, eu tenho todas essas questões antes. O como gravar? Primeira coisa, formato e linguagem. Então, o que vai ser? Vai ser uma ficção? Vai ser um documentário? Vai ser uma animação? Qual a melhor forma de fazer esse vídeo? Legal? Dentro do como gravar, eu tenho uma outra decisão a tomar,
Quem são os personagens? São adultos, são crianças, são ficcionais, são reais, é entrevista, vai ser dramatização? Então qual a melhor forma de eu cativar ou de eu contar a minha história? É através de relato real, de testemunhal? Não, eu vou criar um vídeo institucional, uma propaganda institucional e contar o conceito disso, mas tudo dramatizado de uma maneira do produto da propaganda. Ou não, eu vou fazer uma reportagem com um formato jornalístico que tem um outro tipo de ideia na cabeça do público. Beleza. Por último, dentro ainda do como gravar, onde se passa essa história? É o ambiente histórico? É na escola? Na rua? Entrevista na casa do personagem? Eu vou fazer em estúdio? Então a sua história tem que ser contada em algum lugar. Beleza? Então dentro do nosso exemplo ainda sobre escola, eu decidi ficção publicitária, 2 crianças num campo de futebol. Simples assim. Então, formato e linguagem. Ficção publicitária. Personagens. São só 2 crianças. E onde elas vão estar? Onde se passa essa história que eu quero contar? Num campo de futebol. Beleza. Até aqui eu não tomei decisões de roteiro. Eu não escrevi o roteiro. Eu só decidi basicamente o que vai acontecer e qual a mensagem vai ser passada. Então isso facilita muito na hora de escrever o roteiro. Se você passa por todas essas etapas para qualquer coisa, você chega no final e você sabe exatamente o que você quer dizer e para quem você quer dizer. Então isso facilita bastante. Beleza? Aí depois, na próxima etapa, é que a gente vai começar a escrever o roteiro. E aí isso fica um assunto para a próxima aula. Tudo bem? Então lembre-se de olhar lá na apostila. Vou fazer de novo, recapitular onde a gente está aqui. A gente está na ideia, ainda na ideia. E dentro da ideia, nesse argumento, até chegar no roteiro, porque eu não escrevi roteiro ainda, dentro da ideia eu tenho o que gravar, qual a finalidade, qual é o público e por último, depois desses 3 respondidos, não pode pular a etapa, eu tenho como eu vou gravar. Então são 4 perguntas que você tem que responder, beleza? Assim fica esquisito. Então assim, 4 perguntas que eu tenho que responder. O que gravar, qual a finalidade, qual é o público e como eu vou gravar. Dentro do que gravar, tema, recorte, sinopse. Dentro da finalidade, ponto de vista, a importância e ideia que eu quero defender. Dentro do público, eu tenho a escolha do público, o perfil do público, que ele já sabe sobre o tema. E dentro do como gravar, que é a nossa última pergunta, formato e linguagem, personagem e onde se passa a história. Essa base vocês vão conseguir resolver qualquer produto de audiovisual. Principalmente se vocês estiverem tratando de produtos de audiovisual de comunicação, de jornalismo, de conteúdo, de propaganda, de alguma coisa nesse sentido. Facilita pra caramba na hora de você esquematizar o roteiro. Ah, mas e se for um cinema? Usa também. Dá pra usar também. Tá bom? Aí na parte de roteiro, por exemplo, eu sei que eu quero fazer cinema, mas antes de eu tomar essas decisões anteriores, eu gostaria muito de pensar num roteiro base. Também pode ser feito. Mas se você está fazendo cinema, então você quer contar uma história, eu vou escrever uma história de terror, né? Então, eu vou escrever uma história. Então eu posso gerar essas ideias a partir de algum lugar e com uma ideia bem pequenininha, eu depois volto nessa estrutura para poder tentar responder essas questões para na hora de eu escrever o roteiro isso ficar mais simples. Tudo bem? Então esse foi o vídeo de hoje aqui, enquanto nós estamos nesse período, que é a parte do capítulo 3 da minha apostila. Então quando vocês forem olhar lá no material didático, lembre-se que esse vídeo está relacionado ao capítulo 3 da minha apostila, tudo bem? Então beleza, pessoal, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre roteiro e aí sobre como a gente definir roteiro, quais são o esquema de roteiro, o esquema base de um roteiro, da onde vêm as ideias para roteiros e aí outras coisas que vocês têm que saber sobre isso. Beleza? Um abraço, valeu, até mais. Tchau, tchau.